As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Pai. Sorria, afasta a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar em fortaleza de fé. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz do mundo de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que te faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. Deixa a luz te invadir, faz como fosse abrir pro amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. E seremos a bandeja amanhã, estandarte do movimento, uma grande escrita segue uma família. Desperta e vai, com certeza nossas vozes vencerão. Em coro, todo mar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada temer, pois com a força do bem Minha dor serenou. e está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. E está sempre a mudar,
alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é. Venha abrir o coração a essa verdade, conhecer a luz que traz a vida, encontrar a paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Venha abrir o coração, esquece o passado e saiba que a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Venha abrir o coração,
passado e saiba que a caridade é o principal na busca da paz. Vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e ir sem hesitar ao encontro dessa luz. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Pa,
Bom dia, amigos queridos. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou Ana Maria, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. E venho lembrar a todos que no canal do YouTube nós sempre transmitimos as nossas reuniões. Hoje, domingo, às 9 horas da manhã. Às quintas-feiras, às 14 horas e 30 minutos. E todas as sextas-feiras, às 20 horas. Temos ainda 2 reuniões de fluidoterapia, que sempre acontecem às terças-feiras, às 19h30. E às quartas-feiras, às 9 horas da manhã, onde vocês todos poderão se utilizar do chat para colocarem os nomes dos companheiros enfermos para a irradiação. Temos ainda a prece da saudade, acontecendo sempre todas as quintas-feiras, às 19h30, endereçada a todos os nossos amigos desencarnados, aqueles que retornaram ao mundo espiritual e que também poderemos colocar o nome no chat. Lembramos ainda o bom uso do chat, né? Ele está sempre liberado para nossas saudações, né, iniciais, nosso bom dia, nosso boa tarde, boa noite, enfim. Mas pedimos que, durante a explanação do estudo, prestemos atenção a todas as reflexões trazidas pelas nossas companheiras para que tenhamos uma maior compreensão dessa doutrina tão importante em nossas vidas. Hoje, domingo, nós teremos o estudo da nossa companheira Inês Maria. A Inês Maria vai falar do livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a terceira parte, que fala da lei de conservação. E a Inês vai trazer reflexões acerca das questões 718 a 727, que fala das privações voluntárias, mortificações. Ela ainda fará a prece inicial. Em seguida, a nossa amiga Miriam Batista vai trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E ela vai trazer uma reflexão acerca do item 9, que trata da vingança, e fará a prece final. Que possamos aproveitar bastante essas reflexões trazidas pelas nossas amigas Inês Maria e Miriam Batista. E não esqueçam que, ao final de nossa reunião, nós temos o GEAL, o momento da evangelização infantil, onde as evangelizadoras trazem sempre temas bem adequados às crianças, sempre que são trazidos com histórias, né, a nível da compreensão da criançada, que elas adoram tudo que é trazido com tanto carinho por essas nossas queridas evangelizadoras. Que tenhamos todos nós um domingo de paz, um domingo de muitas alegrias com os nossos familiares. E que Jesus abençoe o coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Paulo, Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo, se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo de cerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos de fato sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Querido Deus, Pai amoroso, irmão Jesus, é com alegria que estamos reunidos nesse momento, neste grupo de trabalho e estudo, na manhã deste domingo, para refletirmos um pouco mais sobre os evangelhos de Jesus e os ensinamentos trazidos pelos amigos espirituais. Te agradecemos, ó Pai, mais essa oportunidade de trabalho, para o nosso aperfeiçoamento e rogamos aos dirigentes dessa reunião e aos espíritos amigos que nos ilumine a fim de que possamos compreender e apreender as reflexões trazidas e para que possamos, Senhor, pautarmos nossas vidas seguindo essas orientações e assim facilitaremos a nossa caminhada tanto no presente quanto no futuro. É muito bom, Senhor. Sabemos que nos dá muitas oportunidades de melhoramento e por isso somos gratos. Com a Tua permissão e sob a proteção de Jesus e seus trabalhadores, daremos início agora aos estudos desta reunião.
Que a Tua misericórdia, Senhor, chegue a todos nós e que a luz de Jesus esteja em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, irmãos, bom dia a todos. É um prazer estarmos juntos. Hoje estamos estudando o final do capítulo 5 da Lei da Conservação, as questões de 718 a 727, e o assunto hoje são as privações voluntárias e mortificações. Bom, falemos então sobre privação voluntária, que é uma renúncia consciente a bens, favores, gozos, facilidades ou direitos a que se tem acesso ou posse natural ou legítima. E mortificação é um ato ou efeito de mortificar-se, é um abatimento psíquico ou moral ocasionado por desgosto, por insatisfação. Então vamos dar início ao nosso estudo. Na 718, Kardec pergunta: a lei de conservação nos obriga a prover as necessidades do corpo? E os espíritos respondem: sim, sem a força e a saúde o trabalho é impossível. Então sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, onde a matéria é densa e de acordo com o mundo. E por isso necessitamos de muita coisa para o nosso bem-estar, para manter o nosso corpo vivo. Precisamos de agasalho, precisamos de suporte de outros companheiros, precisamos de alimento específico, temos necessidades de relacionamento, temos necessidade de desenvolvimento intelectual, pessoal, moral. Então, todas essas necessidades nós temos de cumprir para termos o bem-estar, para adquirirmos a saúde, porque saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas um conjunto de fatores que nos leva a ter esse bem-estar. Então, precisamos estar harmonizados nos quesitos bio, psico, social e religioso. Então, trouxe aqui a pirâmide de Maslow para dar uma ideia para a gente de quantas necessidades nós temos para nos sentirmos saudáveis, né? Para também cumprir com as necessidades desse corpo. Na 719, Kardec pergunta: o homem merece censura por procurar o bem-estar? E os espíritos respondem: o bem-estar é um desejo natural. O que fica proibido então? Fica proibido o abuso de trabalho, por ser contrário à lei de conservação. Muitas vezes o excesso de trabalho coloca em risco a saúde e até a vida daquele que exagera. O bem-estar conseguido às custas de outrem, né? Este também está proibido, porque ali onde impomos um volume de trabalho exagerado ao outro, né? Onde esquecemos dos limites físicos e sobrecarregamos alguém. Eu fico lembrando aqui dos empresários com os artistas, né? Que marcam inúmeros shows, às vezes até no mesmo dia, e o artista tem que ficar se deslocando de um lugar para o outro, muitas vezes usando um aditivo químico para poder suportar as pressões e o desgaste físico, desidrata, se alimenta às vezes mal porque precisa fazer aquela apresentação em busca de um bem-estar financeiro. Mas aí a própria saúde e a própria vida estão em risco, né? E muitos deles também acabam perdendo a vida nessas situações. Outro item que está proibido é quando causar enfraquecimento das forças físicas ou morais, tanto da pessoa como de outra. Então, esse caso que eu citei agora também serve para isso, porque exatamente essa condição em que se não respeita o limite do próprio corpo, o limite da vida.
Na questão 720, Kardec pergunta se as privações voluntárias, tendo em vista uma expiação igualmente voluntária, têm mérito aos olhos de Deus. E a resposta dos espíritos é que é melhor fazer o bem aos outros e merecereis ainda mais. Então, aqui os espíritos não orientam a nossa penalização, seja ela por culpa ou por qualquer outra coisa, mas que orienta que ajudemos aos outros. Então, a verdadeira privação voluntária é aquela que se dá em benefício ao próximo, para auxílio material ou para auxílio moral do próximo. É aí a verdadeira caridade. Esse sim é uma privação que nós temos de fazer. Doar um pouco de nós mesmos, daquilo que já possuímos, ao outro, para fazê-lo crescer, para ele sentir o bem-estar, e nós também cresceremos e também sentiremos o bem-estar quando ajudamos alguém. Na 720A, Kardec pergunta: há privações voluntárias que sejam meritórias? Quer dizer, tem mérito essas privações voluntárias? E os espíritos dizem sim, a privação dos gozos inúteis, porque desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. Se a privação não passar de um vão fingimento, é desprezível. Então, atenção, é uma privação voluntária, consciente, para fazer um trabalho de desapego, de desprendimento do material. Mas ela precisa ser verdadeira. Ela precisa estar internamente solidificada e não um fingimento, e não para ganhar notoriedade, né? Mas para se elevar. Então, resistir à tentação que nos leva aos excessos ou gozo das coisas inúteis. Muitas vezes temos coisas que compramos por impulso, mas que ela não traz de fato nenhum bem-estar, nem acrescenta nada. Mas muitas vezes essas mesmas coisas vão fazer toda a diferença na vida de alguém, então aí nós doamos, nós ficamos sem ela e passamos para aquele irmão que vai fazer a diferença em sua vida, trazendo um bem-estar. Então, quando retiramos do nosso necessário para suprir a necessidade do próximo, essa privação tem mérito. Na questão 721, Kardec pergunta: a vida de mortificações ascéticas foi praticada desde a antiguidade remota e por diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Então, aquelas mortificações religiosas, né? Quando o indivíduo queria suprimir algum desejo, alguma paixão por algo, alguma coisa ou alguém, e aí castigava o corpo, né, como forma de punição por aquele desejo. E a resposta dos espíritos é bem interessante: perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se serve apenas àquele que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Então, a mortificação não tem nenhum efeito caso ela não seja em prol de alguém. Porque temos um espírito, muitas vezes, que precisamos redirecionar os seus desejos, suprimir alguns comportamentos, avaliar e tratar, mas não fustigando o corpo, mas dando atividade para esse corpo, para que ele se reabilite. E a caridade é uma atividade maravilhosa em que nos deslocamos do nosso lugar, de parar de olhar do nosso próprio umbigo para olhar as necessidades do próximo. Então é por isso que os espíritos dizem que privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, conforme a caridade cristã. É necessário que compreendamos e nos contentamos com as provas que já temos, que Deus nos dá. Não aumentar o volume de sofrimento ou de carga para nós. Então, essas provas que temos de aceitar com fé, sem queixumes, porque isso é o nosso dever. Para a nossa necessidade espiritual, estamos em provas. Então, o homem não deve enfraquecer o corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, pois necessitamos de todas as forças para cumprir a missão que devemos desempenhar aqui na Terra. Quando viemos para cá, trazemos
um roteiro. E para seguir esse roteiro e para cumprir essa tarefa, nós precisamos conservar o nosso corpo até o final dos nossos dias. Naturalmente, qualquer coisa que façamos, que gaste as energias antecipadas, que nós descuidemos desse corpo, vai trazer mais uma dívida para o futuro, né? Esse corpo será recebido no futuro com as necessidades para que eu também valorize o corpo, que é o meu móvel de atividade aqui enquanto encarnado. O meu espírito necessita desse corpo para se relacionar e para viver as provas para o seu aprendizado. Então, lembrar que enfraquecer o corpo sem necessidade é considerado também como um suicídio. Na questão 722, Kardec pergunta: a abstenção de certos alimentos prescrita em diversos povos está fundamentada na razão? E os espíritos respondem: tudo o de que o homem pode se alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido, porém com fim útil. Alguns legisladores resolveram proibir certos alimentos e, para dar mais crédito às suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. E aí nos faz lembrar, né, os israelitas, que tinham uma dieta alimentar recebidas por Deus e que era para purificá-los, para tornar um povo diferenciado e cumpridores da lei de Deus. Esse registro está lá em Levítico 11. Então fala de uma dieta onde Deus orienta, né, esse povo especificamente a comer determinados alimentos. Então, algumas religiões são contrárias à ingestão, por exemplo, de carne de porco, né, porque, segundo eles, esse é um animal considerado imundo, descrito na Bíblia, referindo-se à passagem de Jesus quando expulsa uma legião de demônios que estavam no Gadareno. Então, nós vamos encontrar também essa passagem lá em Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículos de 26 a 39. Então, além disso, muitas pessoas, quando apreendem certo conhecimento espiritual, se abstêm de certos alimentos, principalmente de carne, compreendendo que a ingestão de vísceras animais constitui comportamento contrário à lei da natureza. Então, entendem os animais como irmão menor e aí tentam preservá-lo a todo custo dos abates cruéis que nós vemos hoje em dia e, portanto, eles não comem, preferem não comer, não se alimentar de animais. Na questão 723, Kardec pergunta: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem: na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem deperece, isso é, o homem se aniquila. A lei de conservação impõe ao homem o dever de manter suas forças e sua saúde. Para cumprir a lei do trabalho, ele deve, portanto, alimentar-se conforme o exige a sua organização. E o que quer dizer isso, né? O que quer dizer é que neste mundo, neste planeta de provas e expiações, e com a necessidade desse corpo que temos, ainda temos a necessidade de ingestão de carne animal. O que é contrário à lei é a forma como essa alimentação se dá. Muitas vezes abates cruéis e exagerados, comidas exóticas sem a menor necessidade, por mero prazer ou por status, né, nós consumimos. Mas que naquela época também não existia o conhecimento, a tecnologia que nós temos hoje, os recursos alimentares que nós temos hoje, né, as técnicas de produção, aperfeiçoamento da agricultura, da indústria. Sabemos hoje que a soja substitui com vantagem o leite, o queijo, a carne, a proteína. Então, gradativamente, conforme vamos nos elevando, né, nós também vamos condenando esses matadouros, esses frigoríficos, que aos poucos vão desaparecer, né? Então, neste momento, ainda estamos nessa condição. Muitos de nós realmente o corpo precisa dessa proteína. Outros já não, outros já estão no outro estágio. Então, eu gostaria de ler aqui, para a gente compreender um pouco mais essa questão da carne, né, do uso da carne. Lá no livro O Consolador,
Emmanuel vai trazer para a gente uma questão interessante na pergunta 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E Emmanuel diz para a gente: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta dos matadores e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para outro sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar a alimentação dos despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Isto é, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, nós também vamos reconsiderando os nossos costumes, né? Porque os costumes mudam de tempos em tempos. E para entender um pouco melhor sobre essa questão da alimentação animal, nós podemos consultar o livro Missionários da Luz, no capítulo 4. Leiam, que vocês vão observar coisas muito interessantes. Vamos à questão 724. Kardec pergunta: a abstenção da alimentação animal ou de outra qualquer como expiação será meritória? E os espíritos dizem sim, se praticar essa privação em benefício dos outros aos olhos de Deus, porém só há uma mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então a privação deve ter um objetivo maior e deve estar atrelada a um comportamento coerente com a elevação moral e em benefício do bem geral. Realizar essa ação com consciência e alegria, sem pesar por poder ajudar alguém e ser útil. Eu abro mão de uma alimentação em prol de outrem. Na 725, Kardec pergunta: que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem e dos animais? E os espíritos dizem: o que é inútil não pode ser agradável a Deus, o que é nocivo sempre lhe é desagradável. Pois ficais sabendo que Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele, e praticando sua lei, que podereis livrar-nos da vossa matéria terrestre, e não a violando. Então, o sacrifício não tem nenhuma utilidade para Deus, a não ser o sacrifício das nossas más inclinações. Esse sim. Então precisamos de pensamentos positivos, de oração, de olhos para o bem, de prática da caridade, da autorreforma, né? Chico Xavier sempre lembra para a gente que cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno dos seus próprios passos. Isso leva você à elevação moral, à elevação espiritual. Na 726, Kardec pergunta: se os sofrimentos desse mundo nos elevam conforme a maneira que os suportamos, aqueles que voluntariamente criamos também nos elevam? Será que a consequência nefasta das nossas escolhas nos elevam? E os Espíritos dizem: os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários para nada servem quando nada fazem pelo bem de outrem. Então veja que aqui nós somos sempre atelados ao irmão, é uma comunidade. Então tudo o que eu faço reverbera no meu irmão. E precisamos pensar disso, né? Pensar sobre isso. Quando eu como demais, eu dou trabalho ao outro. Quando eu deixo de comer, igualmente. Quando eu como demais e não compartilho, gero também um desconforto na sociedade. E isso também me traz adoecimento, porque esse desconforto no outro vai trazer impacto em mim mesmo. Acreditem ou não, é desta forma. Vivemos uma sociedade num interrelacionamento, todos nós, né? Por isso somos iguais perante a Deus. Então, quais são os sofrimentos naturais que nós temos?
as catástrofes naturais, as doenças incuráveis, as privações do necessário, porque essas já são as consequências de nossas escolhas anteriores, né? Vemos profissionais e pessoas comuns que saem em missão para levar auxílio e cuidado aos outros, né? Nós temos os Médicos Sem Fronteiras, nós temos o WWF, que protege a natureza. Então, são voluntários que se privam do seu sustento, do seu descanso, do seu bem-estar, e dão um bocado da sua saúde, da sua força física, em benefício a outros, né? Então, é importante a gente lembrar que se esse sofrimento só tem vista para nós mesmos, esse sofrimento ele não serve para Deus, né? Trata-se de um egoísmo. Quando se sofre pelos outros, aí sim é caridade. Então esses são os preceitos do Cristo. Na 727, Kardec pergunta se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que nenhuma utilidade tenham para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? Com certeza, né, minha gente? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e o sofrimento. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, que vos rói o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que através dos rigores que não são mais deste século. Então, aqui fica muito claro e que devemos usar da nossa força, da inteligência e da razão para tudo fazer em prol da conservação da vida. Então, o instinto de conservação é da lei da natureza, já diz nas questões 702 e 703, porque a vida é necessária ao aperfeiçoamento do espírito. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, trata lá do cuidar do corpo e do espírito. Quem traz essa mensagem é o espírito protetor, o Georges, em Paris, 1863. Então é importante a gente pensar sobre isso. E para finalizar, lembremos que qualquer coisa que tenhamos que nos privar, que tenha em nosso coração e em nosso pensamento o nosso bem maior, a nossa evolução e o bem do próximo. Se tudo que eu me privo for em prol do outro, ou melhorando o meu comportamento, certamente melhorarei meu comportamento na comunidade, no relacionamento com o outro, e isso está valendo. E trouxe aqui uma passagem de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que tenhamos todos um ótimo domingo. Bom dia, gente amiga. Sou Miriam, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Desejo a todos vocês e as suas famílias um domingo de muita paz. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso ponto está nas instruções dos Espíritos. É uma mensagem do Espírito Júlio Olivier, no ano de 1862, que foi recebida em Paris, e trata da vingança. Vamos então agora refletir sobre a mensagem que esse Espírito nos trouxe para o nosso esclarecimento. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. E, como o duelo, um dos derradeiros vestígios, dos últimos vestígios, dos hábitos selvagens, sob cujos guantes, sob cuja mão de ferro se debatia a humanidade no começo da era cristã.
razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens, humanidade, que a ela se dão, e dos espíritos que ainda a inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Ele inicia sua mensagem nos dizendo que a vingança ela tende a desaparecer. Nós sabemos que o progresso é lei, o progresso ele se faz pela força mesma das coisas e nós vamos progredir. No entanto, nós podemos ir mais rápido ou de forma mais lenta, de acordo com a nossa vontade, o nosso esforço. Cada um de nós temos o dever e todas as possibilidades que Deus nos dá para fazermos a nossa reforma íntima. E é através da reforma de cada ser humano, da melhoria, do progresso de cada ser humano, que as coletividades vão progredir. E cada coletividade no planeta que progrida, que passe a se pautar pela paz, pela concórdia, pela harmonia, pela solidariedade, vai fazer com que o planeta como um todo melhore. E hábitos como esse, da vingança, vão desaparecer dentre nós. Mas nesse momento, que nós ainda estamos a caminho, ele fala diretamente para nós espíritas. E ele diz que perdoar aos inimigos é a prescrição que o Cristo nos deu. Ele nos lembra disso. O Cristo que nós chamamos de modelo. É o nosso exemplo, que nós chamamos de guia, a quem seguimos. Então, se nós não perdoamos e buscamos vingança, ele diz que não somente não somos espíritas, como também não somos cristãos. Ele é categórico. Aquele que mais recebeu, mais será cobrado. Nós recebemos a informação. Nós sabemos. Precisamos refletir sobre ela. Jesus nos orienta. E Kardec vem nos dizer que a fé não pode ser cega. Precisa ser raciocinada. Então nós precisamos refletir e compreender por que Jesus nos diz para perdoar e não nos vingarmos. Porque bem compreendida, essa informação, ela vai do cérebro ao coração e aí bem sentida, ela vai ter significado para nós e nós vamos internalizar essa mensagem e passar a agir dessa forma, porque é isso que é esperado de quem tem a informação espírita. Nós temos aqui uma personagem, porque nós vamos falar de alguns personagens de filmes, também personagens de teatro mais à frente. Nós temos a Malévola, com certeza a maioria conhece. É uma releitura, esse filme dela, da Bela Adormecida. Durante muito tempo,
ela foi passada como a bruxa má. Ponto. A pessoa é má. Só que nós sabemos que ninguém é mal. Ninguém é alguma coisa. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Então, ela não é. Em determinado momento, ela teve uma atitude que não era boa. E também nunca antes, como agora os filmes vêm abordando, havia preocupação em saber o motivo pelo qual aquela pessoa, aquela bruxa, né, como chamavam, estava agindo daquela forma. E por que não havia essa preocupação? Porque se tinha a ideia que simplesmente ela já era assim, ela é má. Mas a gente sabe que não. E a Malévola, contando agora a história pela sua ótica, ela nos mostra que é um ser encantado, que tem asas, mas uma criança, como qualquer outra criança, que cresce no meio de outros seres encantados, ela tem uma relação boa com a sua coletividade, e em dado momento ela encontra um menino, ela doa a ele a sua ajuda, ela endereça a ele a sua amizade e, por fim, ela endereça a ele o seu amor, apaixonando-se por ele. Mas ele tem outras ideias e ele atrai. Ele trai a confiança que ela depositou nele. E essa traição a magoa profundamente. E essa mágoa apaga o brilho dessa pessoa. A gente percebe no filme como ela se torna uma pessoa taciturna, ela se torna uma pessoa diferente e busca vingança. Só que a vingança que ela busca não é diretamente na pessoa dele, mas ela busca se vingar através da filha dele. E muitas vezes isso acontece. Aquele que busca se vingar não atinge quem lhe ofendeu, quem lhe prejudicou. Busca atingir essa pessoa através de outra, inocente, que nada lhe fez. E essa é a questão, né? A baixeza que a vingança coloca quem busca se vingar. Usa de artifícios e de atitudes reprováveis para alcançar os seus fins e se utiliza de pessoas inocentes para magoar a quem lhe feriu. E assim ela faz. Só que como a vingança é uma ilusão, ela acaba também, ao estar tão próxima àquela menina buscando vingança, ela acaba por desenvolver um sentimento, um amor por aquela criança que depois se torna uma jovem, e quando ela tenta desfazer o feitiço, ela já não pode mais. Então essa vingança traz para ela também sofrimento, que é o que a vingança traz para quem a procura. Júlio Olivier continua a sua mensagem nos dizendo que, com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado, o momento certo, o momento aprazado, para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno.
Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Ele descreve a pessoa que se vinga como uma pessoa covarde, que não enfrenta o outro, que sim, lhe fez alguma coisa talvez até muito grave. Nós não estamos dizendo que a pessoa ela não tenha sido ofendida, prejudicada, tenha sofrido alguma violência física ou moral. A questão não é o que o outro faz conosco, é o que nós fazemos a partir disso. Porque o que o outro faz, a ação do outro, sobre ela nós não temos nenhum poder. Só temos poder sobre nós mesmos. Então, a partir disso, a partir do momento que a pessoa foi ofendida, ela cria a ilusão de que vale tudo para fazer com que o outro também sofra, para se vingar do outro. Então, quando ele vem aqui discorrendo, ele fala da hipocrisia, a pessoa mente, se faz de amiga, ataca o outro na sua honra. Nós vemos isso muitas vezes nessas vinganças que alguns jovens fazem contra ex-namoradas na internet. Divulgam fotos, expõem as moças, que às vezes, no desespero de se verem envergonhadas, expostas à execração pública, dão cabo da própria vida. Então percebam como isso é sério. Porque a pessoa passa de ofendido a ofensor, a carrasco, numa atitude covarde. Espalha sobre o outro várias situações que muitas vezes, quando estavam próximos, se eram pessoas próximas, poderiam ser até um casal, eram assuntos apenas dos dois. Mas quando aquela relação se quebra, quando o outro, por algum motivo, ofende, de repente, situações íntimas, sigilosas, vão ser expostas para fazer com que o outro fique numa situação difícil. E tudo isso fala muito mais daquele que faz do que do outro. Então, se eu estou me vingando utilizando todos esses artifícios, quem sou eu? Ah, mas o outro me ofendeu. Sim, mas aí eu volto a dizer. Só posso ter poder sobre o que eu vou fazer com tudo isso. O que o outro faz é entre ele e Deus. E nós vemos, por exemplo, aqui nós temos a imagem de Medeia. Medeia é uma peça, uma tragédia que conta a história dessa mulher que já possuía um gênio bem característico e ela é abandonada pelo seu companheiro que vai se casar com a filha do rei. E ela tem 2 filhos pequenos com ele. E Medeia, para se vingar do seu companheiro, ela dá cicuta às crianças, que é um veneno. E aí ela causa o desespero dele por ver os filhos mortos. Mas os filhos também são dela. Então percebam que a ânsia por maltratar o outro, ver a dor do outro, se vingar do outro,
ela pode alcançar patamares inimagináveis. Se vingar nas afeições do outro, mas nas suas próprias afeições. Não ver limites para causar no outro dor. E mais uma vez, reforçamos, é uma ilusão achar que fazendo isso com o outro vai aplacar em si a tristeza, a dor, o vazio, ou seja lá mais o que esteja sentindo. Continuando a mensagem, nós lemos que, em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. E aí nós temos também uma outra situação do ouvido que acolhe, de como nós escutamos o que o outro nos traz, de ouvirmos apenas um lado. O outro, ele pode sim estar certo quando nos traz, mas ele está magoado quando traz aquela informação. E aí, se somos nós aquela pessoa que antes acolhia a outra, que antes estendia a mão, que era para outra um amigo querido, e passamos a evitá-lo porque uma outra pessoa vem e nos conta isso, aquilo outro, nós precisamos refletir sobre a nossa conduta. Voltando lá na Malévola, o outro, ele pode sim ter feito um ato reprovável, ruim, mas é a atitude, não ele que é. E se todos nós virarmos as costas ao outro que necessita de auxílio, que em algum momento ele perdeu o seu rumo, fez alguma coisa que não é legal com uma outra pessoa que também é próxima a nós, como é que ele fica se for abandonado por todos? A vingança, ela é algo que nem sempre ela é premeditada. Então, às vezes, a pessoa, quando começa a falar do outro, a falar, a contar uma porção de coisas, ela depois pode se arrepender de ter simplesmente colocado para fora todos os segredos ou todas as questões com o outro. Então também, aquele que escuta, que não passe adiante, que entenda a dificuldade em si. Então, se o outro me contou coisas de um terceiro que o magoou, eu ouvi para que o outro pudesse desabafar, que pare ali comigo. E também lembrando que nem sempre a vingança é algo premeditado, nós podemos perceber que algumas vezes não se pensa em prejudicar o outro, mas se agasalha no coração a mágoa e um secreto desejo de que em algum momento
o outro pague por aquilo que fez. E aí, quando a situação se apresenta, no momento de invigilância, com o coração tomado pelo desejo de vingança, pode-se sim incorrer em um erro e prejudicar o outro, e esse prejuízo do outro com certeza é um prejuízo nosso também, porque eu vou falar mais uma vez aqui, vingança é uma ilusão, totalmente contrária a tudo que o Cristo nos ensina. Aqui nós temos o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, há algumas versões para a morte do tio dele em alguns dos seus filmes, e essa que nós vamos contar é o momento em que ele entra numa loja de conveniência, o Peter Parker, ele não está com a roupa do Homem-Aranha, ele já está chateado, ele tenta comprar um produto, o dinheiro dele não dá, o rapaz, que é o vendedor, debocha dele, não vende para ele, e aí ele sai da loja mais chateado ainda, inclusive com o vendedor. Nisso já há um ladrão ali à espreita, ele percebe, vê que o ladrão vai assaltar e não se importa, ele vai embora. Ora, ele é um super-herói. O que um super-herói faz? Salva as pessoas. O que a pessoa de bem faz? A coisa certa. E ele simplesmente vai embora. O ladrão sai correndo, o vendedor sai atrás, o Peter Parker está na rua, o ladrão passa por ele e o vendedor grita para ele segurar. Ele tem mais uma chance de fazer a coisa certa. Mas mais uma vez ele não faz. Ele permite que o rapaz passe por ele, o ladrão, o rapaz que roubou. E esse rapaz, mais à frente, vai provocar a morte do tio dele. Então, a omissão dele por se vingar do outro, por querer se vingar do vendedor, causa para ele mesmo uma dor muito, muito grande. Encerrando a mensagem, ele nos fala assim: fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. E mais uma vez ele está falando diretamente para nós. Vingança para nós espíritas, jamais. É o exercício constante do perdão. Buscar não enviar pensamentos ruins ao outro, não prejudicar o outro mesmo que a situação se apresente. Se nós somos hierarquicamente superiores àquele outro em algum lugar, não perseguir. Não trair a confiança que o outro em algum momento depositou em nós quando contou algum segredo. Não sairmos por aí falando mal do outro. Usarmos de caridade para com o outro. Exercermos tudo o que já aprendemos com Jesus. E o nosso último personagem é o Kylo Ren. Quem é fã de Star Wars, assim como eu, sabe que ele é filho de Leia Organa e Han Solo, e sobrinho de Luke Skywalker. Ele é um Jedi,
e a força nele é muito grande. Desde a barriga, ele é atormentado pelos inimigos da família. Por isso que durante a sua infância ele tem muitos surtos. E os pais ficam muito assustados. E daí ele tem a percepção errada de que os pais o consideram um monstro. Mais tarde, no início da sua adolescência, ele deixa os pais e vai ser treinado pelo tio. Os pais e o tio estavam sempre voltados para a resistência, para combater a dominação do império. No Templo Jedi, em que ele está sendo treinado pelo tio, ele sofre uma grande decepção. Porque quando o tio percebe que ele tem também dentro de si uma parcela bem grande da força que não é do bem, o tio, em um breve minuto, tem a ideia de exterminá-lo e ele percebe isso. Já decepcionado com o pai e a mãe e também decepcionado com o tio, entendendo que a família não o queria, que a família o considerava um monstro, ele cai, mergulha em todos os sentimentos ruins, de solidão, de abandono, e ele se permite externar a sua pior versão. E aí ele passa a ser um carrasco, um guerreiro temido que destrói coletividades, invade mundos, maltrata pessoas. Então, na ânsia de se vingar da sua família, ele permite a si mesmo colocar tudo de ruim que ele tem a serviço disso. E às vezes nós vemos situações assim. A pessoa, para atingir a outra, ela entra numa queda, numa degradação, numa situação em que tudo que ela tem que não é bom, ela deixa vir à tona. É como diz aquele ditado, né? A pessoa toma veneno para tentar matar a outra. Ela se prejudica tentando prejudicar o outro. E é uma situação muito triste. Então, em todas as situações, em todos os exemplos, embora de personagens que nós vimos aqui, ficou bem claro para nós que com certeza não tínhamos nem essa dúvida, mas fica mais patente que o caminho é o perdão. Esse caminho bendito e iluminado que Jesus veio nos trazer e, mais do que isso, nos exemplificar. E para encerrar, do livro Ontologia da Espiritualidade, trazemos um trechinho de um poema de Maria Dolores, onde lemos assim: escuta, alma querida, se alguém te apedrejou o coração, não plantes ódio na alma contundida, nem pranteis em vão. Sustenta no caminho da esperança o perdão por dever. Não te deis a vingança. Esse alguém vai viver. Jesus, quando nos trouxe a boa nova, nos disse que nos trazia vida e vida em abundância. Viver é fazer a coisa certa. Tudo que ele nos estimula a fazer através de seus ensinamentos. E ele, Jesus,
nos dá o seu exemplo na sua hora mais difícil, abandonado, negado, torturado, exposto à execração pública. Ele pede ao Pai que perdoe aquelas pessoas, pois não sabiam o que faziam. Então, que sigamos a Jesus e com Jesus na busca do melhor para as nossas vidas e para as vidas daqueles que caminham conosco. Que Deus abençoe a todos e tenhamos um bom domingo repleto de saúde e paz. Pai de bondade e misericórdia, Jesus amado, espiritualidade amiga, ao fim da primeira parte dos estudos da manhã de hoje, queremos agradecer pela oportunidade de termos este espaço bendito de estudo e de confraternização, esse espaço virtual que nos permite refletir sobre as mensagens da doutrina espírita de Jesus e trazer para as nossas vidas, no nosso dia a dia, essa conduta que nos auxilia a sermos cada vez melhores, a caminharmos cada vez escolhendo o melhor para as nossas vidas, para a vida da nossa coletividade e assim também para o planeta, essa casa comum tão linda que Deus nos destinou. E também te pedimos nesse momento, te pedimos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento estão precisando de um abraço amigo, que sintam-se abraçados e acolhidos, por aqueles que estão carecendo do alimento do corpo, também do alimento do espírito, que as falanges possam alcançá-los e saciar a sua fome. Aqueles também que estão nos abrigos, nos orfanatos, nos cárceres, nos hospitais. Te pedimos, Senhor, pelo nosso planeta que enfrenta um momento de prova coletiva. Que possamos estar de corações unidos na esperança de dias melhores, porque sabemos que tudo passa. Muito obrigada por tudo. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.
estou no lugar onde iria chegar. É que ontem descobri uma nova estrada. Não sabia ao certo onde iria dar, mas eu sei que em mim tua chama mora. Tua voz insiste em me chamar. Sei que posso escutar. Quais foram os erros que cometi? Quantos acertos me trouxeram aqui? Não duvido do teu amor, clareia, o teu céu está em mim. A tua luz já raiou, centelha, a vida não tem fim. Quando és Mundo Bita! Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me
Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos se acalmar, fechar nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus, a Deus pela essa oportunidade de estar aqui aprendendo e a oportunidade também de se tornar cada dia mais uma pessoa melhor. Vamos aproveitar todo o conteúdo desse estudo da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, turma! O tema do nosso estudo de evangelização de hoje é transição planetária. Mas você sabe o que é a transição planetária? No encontro anterior, a gente viu que há diversos mundos habitados. Essa é uma imagem da Via Láctea. Há mundos e mundos dentro dessa galáxia onde existe um pontinho desses azuis que representa o nosso planeta, o planeta Terra. A gente aprendeu, segundo a doutrina espírita, que há diversos tipos de mundos habitados. Os primitivos, que são os mundos que são criados há menos tempo, aonde há muito que se aprender ainda. Os de expiações e provas, que é onde o planeta Terra está, aonde ainda existe o mal e as pessoas tentam melhorar. Os de regeneração, aonde o bem já supera o mal. Os ditosos ou felizes, que são os mundos onde só o bem existe, e os celestes, habitados por espíritos superiores. Como a gente vê na escala desses mundos habitados, eles vão evoluindo, passando de um para outro. Eles evoluem assim como seus moradores. Então, cada vez que a gente melhora, a gente evolui e o mundo evolui junto conosco. E a gente chama de transição planetária a passagem ou a evolução entre um mundo e outro. Quando você transita entre um primitivo e o de provas e expiações, a gente evolui. E agora a gente está evoluindo novamente, passando do mundo de provas e expiações para o mundo regenerador. É isso que a gente vai ver na historinha a seguir. Vamos lá? Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje o estudo será Transição Planetária. Olha que título legal, né? Transição, mudança dos planetas, dos mundos em que vivemos. O tema, muito legal, não é? Bom, transição planetária. Há muitas moradas na casa do meu pai. Essa frase, né, foi dita por Jesus e está explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, no primeiro item. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, nós já aprendemos que
o universo é infinito. À noite, quando nós olhamos para o céu, nós vemos milhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas é um mundo, segundo nos revelam os espíritos. E o bom senso determina que a Terra não é o único planeta habitado. Isso a gente já sabe, não é? Bom, e também, segundo os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas para os espíritos no universo. Esses mundos semeados pelo espaço, sem fim, constituem as diferentes moradas que nós habitaremos à medida que formos, o quê? Progredindo, evoluindo, né? Intelectualmente e moralmente, principalmente. Bom, no universo infinito há muitas moradas. Nós já aprendemos que estamos numa pequena porção do infinito. Aqui é a Via Láctea, uma região do espaço em que estamos. Na Via Láctea, que nós moramos, existem vários lugares, todos eles habitados por seres. Nós estamos num pequeno espaço, no Sistema Solar. São alguns planetas que são iluminados, aquecidos pelo Sol. Bom, sabendo disso, nós chegamos ao nosso pequeno mundo, o planeta Terra. Né? Todo mundo já sabe que moramos no planeta Terra. Olha ele aqui. E aí, nosso planeta é um mundo de provas e expiações. Mas até chegar ao mundo de provas e expiações, estivemos em outra fase. E por falar em mundos habitados, sistema solar, olha aqui, reconhecem? Nossa linda casa, né? Nosso planeta Terra, que nos abriga, que nos acolhe. Bom, pequeno espaço. A Terra também passa pela transição, pela evolução. Nós evoluímos, o planeta evolui. Bom, assim como os espíritos progridem, os planetas passam por transformações evolutivas junto de seus habitantes. Ou seja, a evolução dos mundos habitados ocorre no mesmo ritmo dos seres que habitam em cada um deles, nós. O nosso mundo já foi um mundo primitivo, vocês sabiam? Mas por milhares de anos foi sofrendo transformações. E hoje passa pelo processo intelectual do homem, em que existem muitas comodidades e avanço tecnológico. Nós estamos, então, no mundo de provas e expiações. Bom, mundo primitivo, em que nós já fomos, está destinado às primeiras reencarnações da alma humana, onde a vida é toda material. Eram aqueles brucutus, não havia aquele sentido de família, não moravam em casas, eles mudavam sempre de lugar, não se fixavam em nada, não pensavam em trabalhar, só viviam para caça, para dormir, para nada fazer. E a gente encarnava, desencarnava rapidamente. Mas hoje em dia, com nossa consciência tendo sido desperta, saímos das sensações e passamos para a inteligência, para as emoções. Estamos num planeta de provas e expiações. Nosso planeta chegou ao mundo de provas e expiações. Esse mundo em que nós estamos, nossa amada Terra, existe ainda o predomínio do mal. É uma pena, né, que nós ainda tenhamos esse mal dentro de nós.
mas nós já evoluímos, a gente já percebe isso e já não aceita, a maioria de nós já não aceita mais tanto o mal. Ainda temos muita coisa para evoluir, mas aos pouquinhos vamos vencendo. A natureza não dá saltos, nós não percebemos e modificamos, estamos 100% joinha, joinha, claro que não. Tudo leva um tempo, a gente entender que nós erramos, que vem o arrependimento e a reparação. É o mundo em que estamos, provas e expiações. Mas a gente vai evoluir, vai haver essa transição. E aí, vocês já devem ter ouvido falar que estamos chegando no mundo de regeneração. Quem falou, acertou. Onde virtudes e defeitos se mesclam, se misturam. Não existem expiações, só provas. Bom, e aí, observando só esse início aqui, porque ainda não acabou aí os mundos, nós podemos observar que tudo está em constante mudança no universo. As formas mais primitivas vão dando lugar aos mais desenvolvidos, como aqui, passamos a mundo de expiações e provas, já estamos chegando ao mundo de regeneração. E por falar em mundo de provas e expiações, nós reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aprendizado, até chegarmos a seres completamente evoluídos. Bom, e para isso, Deus nos concede o quê? Concede o livre-arbítrio. Então, vamos usá-lo bem, ok? E como usar bem esse livre-arbítrio? Quem sabe? Com boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos, tendo um olhar mais carinhoso para si mesmo e para o outro. Bom, a provação é uma luta que ensina ao espírito rebelde a reconhecer que o trabalho e a edificação espiritual são os meios da sua própria evolução. A expiação é uma pena imposta ao espírito, que comete um crime, infelizmente, E essa expiação é necessária ao espírito para que aprenda a bem utilizar o livre-arbítrio. Então, queridos, já vimos mundo primitivo, que nós já fomos, estamos no mundo de provas e expiações, já chegando ao mundo de regeneração. E aí, daqui a algum tempo, estaremos no mundo ditoso ou feliz. E o que isso quer dizer? O mundo ditoso ou feliz é onde há o predomínio do bem sobre o mal. E não tem mais nem provas e nem expiações. Esse aí é o mundo em que nós ainda temos um tempo para chegar. Mas depende do nosso esforço, da nossa melhoria, da nossa boa vontade em chegar mais rápido. Quanto mais nós nos melhorarmos, mais rápido chegaremos a esses mundos. E por fim, tem o mundo celeste ou divino. É a morada dos espíritos purificados, onde só existe o bem. Nós estaremos sempre em provas e expiações, não. Porque as provas é que nos fazem sermos cada vez melhores. Até sermos espíritos puros, como Jesus era. Como eu falei ainda há pouco, saímos do mundo primitivo, passando para o mundo de provas e expiações. Estamos falando sobre transição planetária, Lembram que eu falei logo no início? Bom, transição é a transformação do planeta.
Estamos falando agora do nosso planeta Terra, que é um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda impera. Bom, a Terra, na condição de provas e expiações, se prepara para um novo ciclo evolutivo, que também já vimos. Passaremos ao mundo de regeneração. Logo que os espíritos venceram todas as provas e expiaram todos os seus erros, e já sabem usar de sua inteligência para o bem, conquistam o direito de reencarnarem, de ficarem nos mundos de regeneração. É a nossa meta atual. Nos mundos de regeneração, o bem predomina. Nós somos mais amorosos, nós reconhecemos quando erramos e fazemos ao máximo para nos melhorarmos, auxiliamos ao outro, já não pensamos tanto mal, já não temos tanta rebeldia. Bom, e nós nos esforçamos para praticar, nos esforçamos mais para praticar o quê? A lei de Deus, que está aqui, ó, em nossa consciência. Nós reencarnamos sempre com elas gravadas em nossa consciência, todas as leis. O amor une os habitantes dos mundos de regeneração e todos trabalham alegremente para corrigirem suas últimas imperfeições e também auxiliando ao seu irmão. Todos nós estamos tendo oportunidades valiosas na atual transição para acompanharmos esse progresso encarnados aqui nessa nossa hospital-escola que é o planeta Terra. Portanto, a encarnação atual ela é muito importante. É uma valiosa oportunidade de quê? De nos redimir dos erros passados, de corrigir em nós mesmos os defeitos morais e, para isso, devemos nos esforçar para nos aprimorar moralmente. Bom, o nosso planeta saiu de um mundo de provas e de mundo primitivo. Estamos em mundo de expiações e provas e estamos já chegando aqui. Ainda falta um tempinho, mas falta muito mais. Mas depende do nosso esforço. E para que essa mudança ocorra em nosso coração, basta que a gente siga um importante ensinamento de Jesus. Vou dar um tempinho aí para saber como é que a gente pode chegar a esse mundo de regeneração mais rápido e a outros mundos melhores também. 1, 2, 3. Acertou quem pensou ou falou. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaria que lhe fizessem. Bom, mas quando acontece do espírito rebelde não acompanhar a evolução do planeta, ele vai para mundos inferiores, mas aí já é outro assunto. Bom, Jesus, nosso governador planetário, nosso governador espiritual, está aqui, olha, ele se reuniu com espíritos evoluídos para nos auxiliar. Elaboraram tudo para formar o nosso planeta, para nos dar todas as oportunidades de crescermos. Bom, ele está sempre ao nosso lado, fazendo com que a gente cresça, evolua, para que a gente saia disso em que nós estamos vivendo, essa parte. Os obstáculos para a nossa evolução são o egoísmo e o orgulho. Nós temos que trabalhar bastante. Para isso nós temos os ensinamentos cristãos para nos auxiliar. Basta que a gente estude, coloque em nossa mente, em nosso coração e pratique firmemente a lei de amor, justiça e caridade. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o nosso tema é transição planetária. E agora chegou o momento da nossa atividade.
Como a tia Deise explicou, aqui no planeta Terra, estamos num mundo de provas e expiações, que é um mundo onde o mal ainda predomina, que são as ações ruins e os pensamentos não tão elevados. E para nós, seres humanos, passarmos para a próxima fase, que é o mundo de regeneração, precisamos cultivar algumas virtudes dentro da gente. E a atividade de hoje é para justamente a gente conseguir identificar quais dessas virtudes a gente tem que cultivar. Vamos começar então? Quais são as virtudes adquiridas na Terra para chegarmos ao mundo de regeneração? É o orgulho? Acho que não. Tá mais para a generosidade. Então eu vou guiar o meu robozinho até a caixinha da generosidade. Vamos agora à próxima. Quais as virtudes adquiridas na Terra para chegar ao mundo de regeneração? Preguiça ou fé? Com certeza é a fé. A gente só não pode deixar aqui nesse joguinho que essas bolinhas cheguem na gente, senão a gente perde o joguinho. Opa, a tia passou da porta. Vamos lá, tô quase chegando na fé. Agora vamos para a terceira e última pergunta. Vamos ver quais das duas vão aparecer para a gente. Quais são as virtudes adquiridas na Terra para chegarmos ao mundo de regeneração? Respeito ou raiva? Com certeza é o respeito, né? A tia perdeu essa. Vamos de novo? O respeito. Vamos ver agora as nossas respostas. Quais são as virtudes adquiridas na Terra para chegarmos ao mundo de regeneração? Generosidade, fé e respeito. Existem muitas outras virtudes. A caridade, o amor, muitas outras. Aqui a gente só listou algumas delas para a gente fazer a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo e o link vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então fazer a nossa prece final, fechar os nossos olhos, respirar profundamente e imaginarmos que estamos no meio da natureza. A força está na natureza e nós fazemos parte dela. Obrigada a Deus, Jesus e os amigos espirituais da Casa de Miguel pelas energias de coragem e confiança para o enfrentamento de todos os nossos problemas ou sofrimentos que possam surgir. Que possamos ter fé e calma, pois temos a certeza que o Senhor sempre tem um plano melhor que o nosso. Obrigada, Senhor, e que assim seja feita a sua vontade. Graças a Deus.